Olá pessoal, É, vamos começar mais um conteúdo e eu vou tentar fazer com que nós possamos continuar sem muitos problemas. Vamos retomar alguns conteúdos vistos nas últimas aulas a fim de que nós possamos nos posicionar para poder dar seguimento nas nossas aulas, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no meu e-mail. Aí tem um barcode, caso vocês necessitem de enviar um e-mail, ele já abre direto no meu endereço. Certo? Muito bem, vamos lá. Nós vimos nas últimas aulas é, a conceituação do direito processual penal. Trata-se de um ramo do direito público dedicado ao estudo da aplicação jurisdicional do direito penal, sistematizando os órgãos relacionados e os seus respectivos auxiliares. O que quer dizer isso? Nós temos, por exemplo, o Código Penal. O Código Penal ele traz em si a lei material imediata, a lei que possui os artigos que prevêem circunstâncias criminais que podem acontecer no seio da sociedade e, como tais, devem ser investigados, averiguados a questão da materialidade e da autoria desses crimes, para que seja cumprida a lei penal, fazendo com que a sociedade tenha segurança física, segurança moral e, sobretudo, segurança jurídica. E quem vai determinar todo esse procedimento de apuração da realidade criminal é o processo penal. O processo penal, desculpe, o processo penal ele envolve um conjunto de elementos que descrevem passos a serem seguidos, prazos, os tipos de documentos que devem ser levantados. Quanto ao ilícito penal, o que é o ilícito penal? É a prática criminosa antijurídica que viola o que está estabelecido para a segurança da sociedade. Dentro da Constituição Federal há esse preceito, e esse ilícito penal nada mais é do que a ação antijurídica descrita nos tipos penais que estão no Código Penal. Quem são esses tipos penais? São aqueles artigos que descrevem situações que possivelmente aconteçam, e ali está tipificado as características daquele ato que é considerado crime. São ações ou omissões antijurídicas. O ilícito ele surge, o ilícito penal ele surge dentro de uma relação processual, uma pirâmide que é composta pelo autor do processo, no caso o Ministério Público, o réu, o acusado, vamos dizer assim, dependendo da circunstância processual, e o juiz. A vítima ela é considerada como a pessoa imediata do crime, a sociedade que representa e é representada pelo Ministério Público em todo o processo penal, a fim de que este promova a acusação do réu, do acusado, do indiciado, do culpado, conforme as circunstâncias da presença desta pessoa autora dentro do processo penal.
Nós, como já vimos e vamos ainda comentar, porque faz parte de toda a estrutura do processo penal, saber em que momento as denominações relacionadas ao autor do crime ou ao possível autor do crime em dada fase do processo penal. A matéria processual penal, ela possui provas consideradas possíveis, né? E para considerar a possibilidade de prova é necessário que haja uma comprovação daquilo que está sendo verificado, auditado em perícia, para se estabelecer uma conexão causal entre o autor e o crime e o meio utilizado. Essa relação autor e o crime é chamado de autoria constatada. E o meio utilizado para a execução do crime é chamado de prova material, ou seja, para se constituir um crime, dentre outros fatores, os principais são a constatação da autoria e da materialidade criminal. Desse conjunto de provas admitidas em direito, nós temos os documentos, nós temos as testemunhas e vale dizer que a prova documental ela admite sempre o exercício do contraditório. Ou seja, é sempre aberto o canal do contraditório para que seja contestada aquele documento, caso haja a necessidade ou caso haja, vamos dizer assim, o entendimento da defesa naquele momento, ou o entendimento da acusação, que no caso é o Ministério Público, que representa a sociedade. Fazendo uma digressão aqui, abrindo um parênteses, a contestação de documento, né? A terminologia contestação, ela nada mais é do que um termo latim que deriva de uma interpretação chamada resposta. Então, todo ato provocativo, uma vez que ele contém a possibilidade de dúvida ou a demonstração possível de qualquer erro e assim sucessivamente, é um instrumento passível de resposta, é um instrumento passível de ser contestado. Para tanto, cabe aí o princípio do contraditório. Deve ser aberto este momento. O momento do contraditório que não é dado oportunidade para o fazer, torna-se nulo o ato processual ou, às vezes, se prolongar e deixar por passar, é nulo o próprio processo, né? Esse canal é aberto do contraditório para que a parte contrária negue ou prove a ineficiência da prova documental apresentada nos autos, né? Vamos lembrar que nós temos um processo, que são as fases que caminham todos os procedimentos para a realização da averiguação da autoria e da materialidade e o modo como a lei vai ser aplicada para punir ou absolver a pessoa acusada. Isso em todo este contexto, em todas estas fases. Cada fase tem os seus procedimentos e o conjunto destes procedimentos é chamado de processo. No caso, processo penal. Do crime em si, nós já vimos um pouco desse conteúdo em sala de aula. Vamos fazer um pequeno apanhado a respeito do direito penal, do conceito de direito penal. O direito penal é um conjunto de normas jurídicas voltada para a fixação dos limites
da jurisdição criminal dentro de um Estado, aplicável dentro de uma sociedade. Para vários autores, existe uma diferença entre direito penal e direito criminal. Para dentro da sala de aula ou até mesmo na prática jurídica, na operação do direito, vocês vão ouvir várias terminologias, como o direito penal, o direito criminal, é a parte criminal que toma conta, é a vara criminal, é a execução penal. Então sempre vai estar aparecendo estes dois conceitos, estes dois termos. Mas o que são cada um deles? Existem vários autores que dão diferença a eles dois. Entretanto, o que é mais comum entre os autores é entender que o direito criminal ele é uma abrangência do direito penal, né? Enquanto o direito criminal ele se atém ao crime em si, em todas as circunstâncias do crime, por exemplo, corpo de delito, área de corpo de delito, criminal, prova, vestígio, indício, todas estas situações pertinentes ao crime em si, nada mais é do que o chamado direito criminal. O próprio conceito de crime dá a compreensão dos institutos do direito penal. Ou seja, estamos falando de crime, das suas circunstâncias, do local de crime, exame de corpo de delito, averiguação de provas, perícia de provas e assim sucessivamente. Nós estamos tratando do direito criminal. A partir do momento em que nós trazemos, buscamos coincidir ou aplicar a norma penal que contém a descrição do fato delituoso, se nós conseguimos encaixar o ocorrido dentro do que foi tipificado, dentro do que está tipificado no Código Penal, consegue-se a partir daí estabelecer o limite de pena aplicável para o suposto crime cometido. Quando nós falamos suposto, é porque ainda carece de perícia de averiguação. No nosso país, por exemplo, no ano de 1830, não era Código Penal, era Código Criminal. A partir de 1890 a 1840, passou-se a denominação de Código Penal e até os dias atuais, mesmo com as inovações, com os incrementos legais, continua sendo o Código Penal. Mas não impede, por questão didática e interpretativa, de que direito criminal trata do crime em si, da investigação em si, da apuração dos fatos em si, e enquanto que o direito penal ele traz a descrição do tipo penal, ou seja, a descrição do crime cometido, tendo em vista a previsão legal do legislador. Ou seja, caso tal crime aconteça, ele tem que acontecer dentro destas circunstâncias, a fim de se... Nós temos algumas interpretações em relação ao direito penal. O direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. Entende-se na doutrina que o direito penal objetivo ele é composto pelo conjunto das normas que estruturam materialmente os tipos penais, ou seja, é a lei escrita, é o que está determinado em consenso pela norma escrita, chamado de direito material.
Nós temos também a questão do direito penal subjetivo. É entendido que o direito penal subjetivo nada mais é do que a faculdade do Estado de punir ou fazer valer a lei penal estabelecida no direito penal objetivo, no direito penal material. Ok? Visto isso, nós temos a questão do crime, que é toda ação ou omissão que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos tutelados pelo Estado, a vida, o patrimônio e assim sucessivamente. Esse critério leva em consideração os danos causados pelo ato criminoso e esses danos são passíveis de indenização. Isso vem dentro da esfera civil a ser discutido, porque dentro da área penal a indenização ela vem em forma de multa, né? E também para o cumprimento da pena de acordo com as apurações dos fatos delituosos, né? Diante disso, o crime ele classifica uma conduta proibida em lei. É o fato típico e antijurídico. Por quê? Fato típico é aquele descrito na lei. Antijurídico é porque aquele fato descrito na lei é considerado crime porque viola preceitos de ordem constitucional que protege os bens, os valores, o patrimônio da sociedade, dos cidadãos, dos indivíduos pertencentes à sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. Nós vimos que o crime ele tem duas conceituações. Nós temos a parte legal do crime, que nós temos a lei de introdução do Código Penal diz duas circunstâncias: o crime e a contravenção. A contravenção, o crime, na realidade, é a infração penal que a lei comina pena de reclusão e de detenção, ou quer em conjunto ou isoladamente, alternativa ou cumulativamente. A contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente, de reclusão e de detenção. No caso da contravenção, a pena é de prisão simples, não é nem de reclusão nem de detenção, é uma prisão simples. Depois nós vimos a questão da criminalística, que trata é uma disciplina que reúne todos os conhecimentos e técnicas necessários para fazer o esclarecimento das situações que levaram ao acometimento de um determinado crime, apurando autoria e materialidade, conforme nós vimos. Falamos também do ius puniendi, que é o direito do Estado em aplicar a sanção penal estabelecida no Código Penal, conforme os critérios do Código Penal, e assim sucessivamente. O objetivo é a preservação social, a manutenção da paz, da integridade física e moral do indivíduo. Ver a perseguição do suposto acusado pelo crime. O estado de administração ele pede ao juiz a realização do direito penal objetivo no caso concreto. Vamos falar dos princípios do direito processual penal. Na próxima aula vamos tratar desse conteúdo. Um abraço, muito obrigado. Desculpe qualquer equívoco, qualquer irregularidade. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail, conforme o QR Code colocado no início, e vou apresentá-lo a vocês em outras aulas. Um abraço grande. Fiquem com Deus.